Boa noite, Gustavo. Boa noite, Angela. Não sei mexer com a tecnologia. Bom, eu tô da mesma forma aí, vamos aprendendo aqui. É, Agora é deu verdade. certo. Deu. Deixa eu posicionar a câmera aqui melhor. E aí, tá tudo E bem? tudo bem, e você? Você está falando de longe hoje? Em Curitiba, tô num congresso aqui de Geron Tecnologia, um congresso super legal, Ângela. É Olha uma que parte que a gente vai começar a pesquisar, entendeu? A tecnologia voltada para o idoso. legal, Gustavo. Você sempre é à frente, né, do seu tempo aí, né, buscando o conhecimento, né, trazendo essas novidades, né, conhecimento que traz mesmo impacto, né, para a população que você atende, né, aí na universidade, né, que você acompanha. Então, assim, é uma honra ter você aqui, você ter aceito o meu convite, né, para participar. Eu estou iniciando aqui com essa atividade, então é muito importante para mim sua presença aqui. Queria agradecê-lo, tá? Obrigado, é um prazer. Então, a gente trabalha lá na UFMS, né? Com pacientes com declínio cognitivo, e eu senti essa necessidade de trazer mais a tecnologia, né? E surgiu essa oportunidade aqui de da gente trabalhar gerontecnologia. É uma área nova aqui no Brasil. É um congresso que tem 200 participantes e de Campo Grande só eu, de Mato Grosso só eu. Então é uma área que a gente precisa melhorar bastante em Mato Grosso do Sul. Sim, é verdade. Depois espero, né, poder conversar um outro dia aqui, né, também, e você trazer essas novidades, né, para gente, né? O idoso está cada vez mais conectado também, né, e tendo acesso, né, a essas tecnologias e tem muito, né, o que ajudá-los, né, no dia a dia, né? Exato. É, isso é verdade. É, eu queria apresentar, né, o professor Gustavo. Com certeza vocês já o conhecem, né? Mas assim, é uma pessoa muito importante, né, na área da fisioterapia, né, relacionada à neurofuncional, à gerontologia. É, o currículo, né, dele é muito extenso e de muito impacto, né? Acho que não tem como eu dizer todos os detalhes aqui, né? Mas ele é um professor, né, atualmente da UFMS, mas que tem toda a formação relacionada à neurofuncional na Unicamp, na Unesp, doutorado, né, em ciências médicas pela Unicamp, pós-doutorado, né, pela Washington University. É um pesquisador, né, importante na área, né, com busca de produtividade, professor dos programas de pós-graduação, né, da UFMS, orientador de mestrado e doutorado. Tive a alegria, né, de tê-lo como meu orientador, né, no doutorado. Foi uma pessoa, né, que me abriu as portas para poder ter essa formação, né, essa conquista e, né, um amigo muito querido. Mas, além disso, né, de todo o currículo, né, acho que eu queria destacar também, né, que o Gustavo é o professor assim, mais generoso que eu conheço no ensinar, né, ele não mede esforços, né, ali em passar o conhecimento, em conduzir o aluno, né, eu sei porque eu vivi isso aí, né, então pude contar com ele. E com toda a formação que ele tem, o conhecimento, ele fala com muita propriedade, porque ele vive isso no dia a dia, através dos estágios que ele orienta, dos projetos de pesquisa. Então, ele está lá nas trincheiras, né, trabalhando, né, diretamente com os idosos, com os pacientes. Então, é uma alegria, né, poder contar com você aqui. Queria, né, mais uma vez te agradecer, viu, Gustavo? Obrigado pelas palavras, Ângela. E eu faço assim essa admiração que você tem por mim, eu tenho por você, porque eu acho assim que você é uma magnífica fisioterapeuta desde quando eu conheci a Ângela, né, para os colegas saberem, quando a Ângela estava na residência na UEL, eu era da graduação e eu tinha uma admiração muito grande. E essa admiração foi crescendo como fisioterapeuta, a ponto do ano passado você contribuiu no nosso congresso Sul-Mato-Grossense de Fisioterapia, você fez uma palestra brilhante e eu tenho muito a aprender com você. Então, eu externo minha admiração pela profissional que você é.
Então, nossa, muito obrigada, viu, Gustavo? Eu fico, fico sempre, né, muito feliz e emocionada aí com as tuas palavras. Então, o assunto é muito difícil, por isso que eu te chamei, viu, aqui, Claro, vamos que é lá. falar sobre a doença de Alzheimer, né? Até falei, né, agora um pouco no convite, quando a gente fala, né, na doença de Alzheimer, o que vem em mente, né, no primeiro momento, é que é uma doença da memória, né, do esquecimento, é, mas ela não é só isso, né, Gustavo? E, assim, os dados, né, mostram ali aproximadamente 50 milhões de pessoas, né, 45 milhões de pessoas no mundo, né, com essa doença, com a tendência de que isso vem ampliando, né, nas próximas décadas. Então, é uma questão social muito importante, né? Então, eu queria que você falasse para a gente o que que é a doença de Alzheimer e por que que ela não é uma doença só da memória, como que ela é e como que ela se desenvolve. Então, a doença de Alzheimer, ela faz parte de um guarda-chuva grande chamado demência. Então, demência é o nome que é dado a um conjunto de doenças, de disfunções que afetam as funções cognitivas das pessoas. Quando eu falo funções cognitivas, eu falo da memória, da atenção, da concentração, do planejamento. Então, as demências são um conjunto de doenças que estão muito atreladas ao envelhecimento, muito embora pode ocorrer em pessoas mais jovens, e a doença de Alzheimer é a mais prevalente. É uma doença degenerativa, onde, com o avançar da idade, ela se torna mais prevalente. Vai afetando uma região do cérebro chamada hipocampo, córtex para-hipocampal, que é a parte da memória. Por isso que se tende a doença de Alzheimer como a doença da memória. Só que com a evolução da doença, ela vai pegando outras partes do cérebro, afetando também a parte psiquiátrica, então a apatia, depressão, ansiedade, comportamento social inapropriado, e a parte motora também. Então, a grande dificuldade que as pessoas têm é que, com o envelhecimento, é normal aparecer essas alterações. Por exemplo, a memória não é mais a mesma. Depois de 30 anos, a gente começa a perder mais células nervosas do que produzir. Então é normal, quando a pessoa está com 60, 70 anos, que a memória esteja afetada, mas isso não significa que ela está com Alzheimer, porque existe uma consequência que é natural do envelhecimento. Então eu sempre falo assim: é muito normal a gente esquecer onde colocou a chave do carro, onde a gente colocou a carteira. Isso ocorre por mais desatenção. Agora, se eu começar a ver que a chave do carro está dentro da geladeira, daí já tem uma coisinha a mais, porque não tem uma razão de você colocar, por mais que você esqueça, uma chave do carro dentro da geladeira. Eu posso ter colocado numa mesa ou ter levado no quarto enquanto eu estava falando com a minha esposa. Isso é normal, mas enquanto eu coloco em ambientes que não são corretos, daí é uma coisa que se merece investigar. Então é uma doença que o primeiro sintoma ele é cognitivo, então a memória é um dos aspectos, e aqui vale ressaltar que não é toda alteração de memória é Alzheimer, e que afeta outras partes do cérebro. Então, a gente pode dizer assim que nessa fase inicial, né, da doença são esses os sinais, né? Uma alteração de memória, do comportamento, né? Coisas que saem um pouco, né, da rotina ali do usual, né? E Exatamente. E o diagnóstico inicial é muito difícil, porque são questões que são comuns ao envelhecimento normal, né? uhum, Então, o esquecimento, que as pessoas elas se preocupam, eu estou esquecendo, eu estou com Alzheimer, não, né? Mas se existe uma série de outras questões que estão incomodando a pessoa e a família, daí para ver certinho vale a pena ir no médico, neurologista ou psiquiatra para investigar e tirar qualquer dúvida da família. perfeito. E
assim, como que essa doença vai se desenvolvendo ao longo do tempo? Assim, porque a gente sabe, né, é uma doença que tem um caráter, né, degenerativo, assim, que vai progredindo. Como é difícil dizer, né, porque cada caso é único, mas como normalmente é o curso da doença, o que que marcam essas fases, Gustavo? Bom, é uma doença degenerativa e que não tem cura. Então, a ciência ainda não descobriu uma forma nem de você prevenir a doença de Alzheimer e nem de você curar. Existem algumas condições que fortalecem o cérebro. No caso de você tiver Alzheimer, o cérebro vai estar mais bem preparado. Isso os pesquisadores chamam de reserva cognitiva. Então, existem diversas atividades do nosso dia a dia que faz com que a gente prepare o cérebro melhor. Então, é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, quando diagnosticado recentemente, se a pessoa fizer fisioterapia, medicação correta, um estilo de vida correta, trabalhar a cabeça, ela vai ter, se ela tivesse programado para ter o Alzheimer com 70 anos, e se ela tiver com esse perfil com 90, são 20 anos de qualidade de vida que a pessoa alcança. Então a gente vê que é muito importante que a pessoa se proteja contra o aparecimento. Ter, né, como hábito, né, essas atividades, né, e tudo mais. Quando a gente fala assim de exercício, ele também ajuda na prevenção? Ele tem algum papel na prevenção da doença ou, né, no retardo, né, desse avanço? O que a gente tem de novidade ou de conhecimento sobre isso, Gustavo? Então, a prevenção é um termo que a gente não pode falar, porque não significa que a pessoa que faz exercício, ou até que tem uma ativação cerebral, que trabalha o cérebro, ela vai estar prevenida. Mas a gente vê que a atividade física, a fisioterapia, a estimulação cognitiva, elas dão uma proteção, que os pesquisadores chamam de reserva cognitiva, que o cérebro ele fica preparado, que quando aparecer a doença, o cérebro vai estar, entre aspas, fortalecido e fazendo com que um sintoma que aparecesse agora demore para aparecer, que a pessoa esteja mais bem preparada. Então, o termo prevenção a gente não consegue falar porque existe uma série de fatores. Um deles é o genético. A pessoa que tem uma pessoa com demência na família tem uma chance maior de ter, mas não significa que ela vai ter. O que acontece é que depois dos 90 anos, muito mais de 50% das pessoas têm um declínio cognitivo característico de demência. A questão é, a gente tem que trabalhar para que, antes disso, a gente esteja preparado. Para caso a doença vier, a gente consiga manter uma qualidade de vida. É importante, né, de cuidar, você ainda falou, né, a partir dos 30 anos, né, já começa a ter essa mudança, né, da nossa reserva, a gente cuidar, né, da vida nesse caminho, né. Eu queria perguntar, assim, também, com relação, né, ao avanço, assim, da doença de Alzheimer, né, nessa fase inicial, né, com aspectos mais cognitivos, e você, né, já falou ali que ela leva também a mudanças na funcionalidade, né? Como assim que esse mecanismo acontece? Essas alterações cognitivas podem levar a pessoa a não conseguir, por exemplo, fazer atividades simples como levantar e andar para fazer uma tarefa, tomar um banho, pegar um objeto. Porque eu acho que é interessante a gente saber, né, por qual meio, porque não é uma doença que causa alteração nos nervos e nos músculos, né, lá no final, né? Então, por qual mecanismo que isso acontece? É assim, Ângela, toda atividade motora, todo exercício que a gente faz,
que seja caminhar para ir no banheiro, que seja fazer atividade física na academia, que seja correr porque está atrasado na escola, todo originalmente tem um planejamento no cérebro. Então tem uma área cerebral que é a área do planejamento, que essas são as áreas cognitivas. A gente fala que são as áreas terciárias do cérebro. Essas são as que realizam o planejamento. A questão é que a doença de Alzheimer, ela começa a afetar uma outra área que é da memória, que é a região do hipocampo, e depois ela vai subindo, vai afetando outras áreas cerebrais a vir afetar a área do planejamento. Então a pessoa ela pode ter a força necessária, mas se ela não conseguir planejar o movimento, ela não consegue realizá-lo. Porque ela está fraca? Não. Mas porque a área de planejar, por exemplo, eu estou com a minha bexiga cheia, quero ir no banheiro. Eu tenho que primeiro reconhecer que a minha bexiga está cheia, tenho que sentir isso. Para daí pensar, poxa, ó, tem que levantar da cadeira para ir no banheiro e relaxar a musculatura para fazer xixi. O que acontece é que às vezes a pessoa não percebe que ela está com a bexiga cheia. E se ela perceber, ela não consegue planejar. Então, muitas vezes, o problema do Alzheimer não é o músculo, não é a parte do sistema nervoso que manda a resposta muscular, mas sim a parte de planejamento, que é uma parte que a gente chama de apraxia. Que a pessoa ela tem a habilidade de realizar o movimento, mas ela não consegue planejar a ação por um declínio cognitivo. Então, por isso que a fisioterapia tem que ser iniciada da forma mais rápida possível. O que a gente vê na UFMS? Vou falar a nossa experiência lá. A pessoa, e isso daí é com Alzheimer, com Parkinson, ela começa a fazer fisioterapia e ela fica super bem. E daí ela fala assim, eu não preciso mais de fisioterapia porque eu estou bem. E a pessoa some. E depois de 2 anos ela aparece super ruim. O que a pessoa não imagina é que depois, quando ela teve a queda, a gente não consegue subir. Entendeu? Então é melhor manter lá em cima a parte física e cognitiva, que vai ter um declínio natural da doença, mas a fisioterapia, a medicação e as outras áreas vão manter o máximo possível. Agora, se a pessoa parar, a gente não consegue subir. A gente estabiliza lá embaixo, que é muito ruim. Então é uma prática comum. A pessoa fala que está bem, que não precisa mais, e daí a gente vê que ela volta muito mais tarde, com muito mais dificuldade. E nesse momento, né, que você falou assim, que é importante começar já desde o início, né? Que tipo de exercício que é indicado a pessoa fazer numa fase inicial, assim, com sintomas leves, né? Onde que o fisioterapeuta deve investir, né? O que a família deve estar atenta, né? Se está acontecendo, que tipo de atividade é melhor? Bom, na condição inicial, 2 profissionais são importantes, o fisioterapeuta e o profissional de educação física. Porque a pessoa fazendo exercício numa academia tem o seu benefício. Mas a partir do momento que o declínio cognitivo começa a persistir, a pessoa não vai conseguir fazer o exercício da academia. Daí sobressai a fisioterapia. Então, um estilo de vida saudável, caminhadas diárias, a pessoa que gosta de fazer natação que o faça. Então tem que ser um misto de atividade física e atividade de lazer. A pessoa tem que gostar de estar fazendo. Então são exercícios motores, mas com estimulação cognitiva. Então lá na UFMS a gente faz os exercícios trabalhando o fortalecimento dos músculos da perna, do braço, mas daí a gente fala assim, olha, o senhor vai falar frutas com a letra L. Laranja, limão, sei lá, outras frutas, entendeu? E que a pessoa vai ter que pensar bem. Olha, agora o senhor vai fazer esse exercício, vai ter que me falar as etapas de fazer o bolo. Então o bolo primeiro tem que pegar leite, ou eu pegar ovo, misturar fermento, e daí coloca uma pitada de açúcar ou de sal, enfim. Então são coisas que a pessoa ela vai ter que fazer a parte motora, mas estimulando, porque a gente vê que a partir do momento que a pessoa faz um movimento e não pensa em nada, estou fazendo esse movimento aqui, não estou pensando em nada, o benefício é bem menor. Então a gente tem que manter a atenção. Isso já é comprovado, né? Nos Já é estudos, né? Que comprovado. é uma outra atividade junto, né? Exatamente, o benefício é molecular.
que ocorre tanto na produção de neurotransmissores, que são as substâncias que atuam entre os neurônios, e também a produção de uma proteína muito importante chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, Brain Derived Neurotrophic Factor, que é uma proteína muito importante que ela exerce uma função de neuroproteção no cérebro. Então, o exercício ele é muito importante. E a gente tem que trabalhar a cabeça também em situações não motoras. Eu estava lembrando outro dia com a minha esposa, Ângela, falei assim, nossa, eu não lembro o nome das capitais do Brasil. Porque assim, você sabe São Paulo, eu sei Campo Grande e as cidades que a gente viajou. Mas e aí, de Porto Velho? É Rondônia. E de Rio Branco, lá no Acre, né? E a capital sei lá, de Boa Vista, né? Que é de Roraima, é Boa Vista. Então, eu falei assim com a minha esposa, eu preciso estudar, porque eu lembro que na escola a gente foi obrigado a decorar, né? E Sim. daí eu comecei a estudar. Então a gente tem que fazer parte do nosso dia a dia e ver as coisas para manter. Daí eu fico pensando, ó, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Sul, Sudeste, São Paulo, Janeiro, Vitória e BH. Então, daí a gente vai, isso trabalha a cabeça, né? A mesma coisa, outra coisa que eu tinha esquecido. Olha só, Ângela, a ordem dos planetas no sistema solar. Meu filho fica falando, nossa, mas será que é Mercúrio, se é Saturno, se é Júpiter? E são coisas simples. Daí eu sentei lá, decorei. Então é uma forma da gente trabalhar no nosso dia a dia, entendeu? A gente tem que Aprender estimular. isso. É bem legal. Na dúvida, né, vai estudando com as crianças, né? Sim, Vai relembrando, é, aprender coisas novas, né? Deixar as famílias também ficarem atentas, né? O idoso tem que ter atividade, né? Muitas tem. vezes se fala assim, não, deixa de fazer porque já está idoso, é perigoso, mas ele precisa se ocupar, né, das coisas do dia a dia e também coisas novas, né? As crianças próximo, né, dos idosos também uma explosão, né, de informações, de estímulos, né? O neto, né, requer muito do avô, né? Muita atenção, o sentar no chão, é o brincar junto, né? Acho que são coisas importantes, né? E daí, É, Angela, a gente tem que mudar a ideia do envelhecimento. Porque assim, a pessoa pensa assim, eu vou aposentar e não fazer nada. Isso é um veneno. Veneno. Então a pessoa ela pode aposentar e deve, porque é uma renda extra. Mas daí, se ela quiser trabalhar com outras coisas, ela trabalha. Se ela tem que ter atividade de lazer, o pior, o que envelhece a pessoa é ela não fazer nada. uhum, Então, nesse congresso aqui, mês passado eu estava lá na Filadélfia, a gente vê que existe um estudo muito grande que a gente tem que colocar o idoso em práticas diárias, ele tem que fazer as coisas. Porque uhum, ficar o dia inteiro sentado vendo televisão, isso é um veneno para a pessoa. Eu não estou falando que a pessoa tem que trabalhar o dia inteiro. Eu lembro quando eu fui outra vez nos Estados Unidos, eu peguei um Uber, peguei esses carros do Uber e era um senhorzinho de 80 anos. Daí eu falei assim para ele, mas o senhor trabalha 8 horas por dia? Ele falou, não, eu trabalho 3 horas. Que isso é bom para mim, é uma renda extra. E eu fico conversando, fico conhecendo as pessoas. Entendeu? Então a gente tem que mudar a ideia do envelhecimento, que não é essa ideia de ficar em casa e não fazer nada. Entendeu? uhum, Claro que também não necessariamente você tem que ter a rotina extenuante de quem é jovem. Mas o cara tem que ter uma prática, tem que ler o jornal, tem que fazer a caminhada. Tem coisa melhor de você acordar cedo e comprar um pão na padaria, vai a pé? uhum, Então é isso que tem que mudar, assim. é. E o exercício, a gente pode dizer assim, que é o combustível para isso, né? Para esse envelhecimento, né, ativo, né? É você ter o recurso, né? Que são a nova riqueza, né? Se reconhece hoje, né? A massa muscular, né? Você ter estrutura, né? Para você sentar e levantar, baixar, caminhar, né? Ter autonomia, né? No envelhecimento, né? Você falou Exatamente. do efeito do exercício, né? Na produção dos neurotransmissores, de fatores, né? De crescimento neural. Surge uma pergunta, né? Aqui do Israel, né? Que nos mandou falando, né? Do efeito
do exercício, né? Então você já explicou, né? Produzindo os fatores de crescimento neural. Ele, se a gente for medir, né, na circulação sanguínea depois de um exercício aeróbico, né, um exercício resistido, ele está aumentado, ele é importante para manter, né, as sinapses ativas, mas também o exercício, né, em longo prazo, um outro efeito, né, além disso, são os efeitos vasculares, né, para a perfusão cerebral, né, para o controle da hipertensão, que a hipertensão, ela causa também doença, né, de pequenos vasos sanguíneos, que é uma das etiologias, né, dos quadros de demência, né, também. Demência vascular, né? Isso. Então, o exercício, né, para o idoso, né, com sinais leves, né, exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, né, é o combustível, né, ali para manter, né, as funções cerebrais. Então, acho que é bem importante também essa pergunta. Mas a partir do que você falou, eu queria puxar uma pergunta, né? A gente falou de pacientes, pessoas assim com sintomas leves, e você falou que eles podem ir para academia, né? Fazer os exercícios com um profissional de educação física, e você falou, mas daqui a pouco ele não consegue fazer o exercício da academia, né? O que muda nesse avançar da fase e o que tem diferença do exercício da academia com o da fisioterapia? E eu estou querendo perguntar assim, o que a gente tem que incluir nesses exercícios quando o quadro se agrava, para que ele consiga fazer? É porque os exercícios na academia, geralmente, não são individualizados, né? A não ser que a pessoa tenha um personal trainer, que ele fica do seu lado fazendo. Se for ver na academia, as pessoas ficam de forma independente. E chega um momento que a pessoa idosa ela tem que ter um acompanhamento muito próximo. O profissional de educação física é muito qualificado, mas a partir do momento que a parte cognitiva fica mais afetada, a pessoa ela vai ter dificuldade de fazer movimentos da academia, porque ela vai se confundir muito. Hum. Então, por isso, você precisa ter o profissional fisioterapeuta em todas as fases. Mas quando o declínio cognitivo começa a aparecer, que afeta mais, o fisioterapeuta muito próximo vai ajudar a pessoa no exercício, porque vai perceber qual o melhor exercício para a pessoa e o que ele tem que fazer para estimular frente à dificuldade encontrada. Entendeu? Então, eu acho que existe um estudo, uma outra pesquisa que chama, eu não lembro o nome, o Estudo Azul, faz tempo que eu vi isso no Congresso de Geriatria, que mostra que existem 7 cidades no mundo que você tem uma maior quantidade de pessoas com mais de 100 anos. The Blue Study, eu não vou lembrar o nome. E essas cidades são uma na Costa Rica, uma nos Estados Unidos, uma na Grécia, uma na Itália, uma no Japão, que é Nagoya, se não me engano. Enfim, e daí eles viram quais os fatores que levam a pessoa a chegar aos 100 anos, né? Primeiro é um estilo de vida ativo, fazer prática de exercício físico, com um profissional de educação física, com um profissional fisioterapeuta, ter isso em mente. Na fisioterapia, é importante ter em mente que a gente não quer aquele exercício que a pessoa saia com a língua lá embaixo, cansada, esgotada. Não é esse exercício. É o exercício que ela trabalha força, equilíbrio e a cognição e saia bem. Porque depois de uma determinada idade, o exercício em excesso também é prejudicial. Então, esse é um dos aspectos. Outro, uma alimentação, a alimentação mediterrânea, naquela região lá da Itália, da Espanha, da Grécia, uma medicação rica em peixes, em azeite, hoje o azeite está muito caro, né? E grãos. E grãos eu falo assim, castanhas, entendeu? E a pessoa ela tem que trabalhar a parte cognitiva também, tem que se sentir desafiada. Então, esses são os aspectos para uma pessoa viver mais. Então, do exercício, os dois profissionais são importantes, mas o profissional fisioterapeuta, ele tem uma maior habilidade de trabalhar isso na minha visão, e não desqualificando o profissional de educação física, mas
a habilidade de trabalhar quando se tem um declínio cognitivo mais forte, Hum, né? Qual o momento de que se deve iniciar? O mais rápido possível. hum. É, olha, tem uma outra pergunta, né, aqui do Tiago, né? O planejamento que o profissional deve ter, que tipo de foco para não sobrecarregar os sinais vitais do paciente, né? Acho que qual que é a medida do exercício? Cada paciente é um caso, né? Que nem eu acabei de falar, não é aquele exercício exacerbado, mas também não pode ser um exercício fraco que não traia benefício. É um Hum, exercício que trabalhe a parte cardiovascular, mas que foque também no equilíbrio, na marcha, na parte cognitiva. hum, Então, todos esses aspectos são importantes, porque a gente tem que entender que, sabendo que as demências afetam mais idosos, a gente tem a alteração da demência, mas a gente tem a alteração do envelhecimento. tanto, né? Então, a gente não pode ignorar isso. Então, tem que Hum, trabalhar o equilíbrio. Ah, ele nunca caiu, mas vamos trabalhar. Porque a hum, informação sensorial que nos faz a gente dar um feedback para não cair está prejudicada no idoso. hum, Então tem que trabalhar equilíbrio, tem que trabalhar a força, tem que trabalhar a coordenação e a parte cognitiva. hum, Né? Lá, às vezes, chega na universidade uns idosos com uma pressão um pouquinho mais alta, não muito. Né? A gente consegue fazer exercícios, mas tem que ficar uma atenção maior, né? Faz um pouquinho, daí verifica de novo, vê se não aumenta, né? Então o idoso, ele não pode sair pior do que entrou. Isso é uhum. importante. Sim. Mas a gente tem que entender que, como fisioterapeuta, o idoso vindo, a gente tem a obrigação de trabalhar, porque eu não posso também subvalorizar meu trabalho. Eu tenho que trabalhar para ele melhorar também. Isso aí é bem importante, né? Que você falou, tem que ter uma dose, né, para causar modificação, né? Aconteceu comigo nas últimas 2 semanas, né, duas situações no atendimento, né, de uma paciente com Alzheimer, né, que eu acho que traz um pouco disso, né? Um dos dias eu cheguei e ela havia feito uma caminhada, né, foi, né, visitar um lugar e andou bastante, ficou bastante em pé. Então, assim, gastou, né? Parece as energias, né? Ou seja, não conseguiu, né, fazer os exercícios, né? Então, eu acho que só contribuindo, né? A gente tem que monitorar a fadiga, né? Perguntar para a família também como que ficou o bem-estar, né? O estado de alerta ao longo do dia. Isso pode ser um termômetro. E aí tem medidas objetivas, né? As escalas de esforço, né? Se bem que com a alteração cognitiva nem sempre isso é fidedigno para ser aplicado ali, né? Mas tentar, né, titular um pouco a partir disso, né? E a família eu acho que pode ajudar também bastante a monitorar, né? E uma outra situação, também contribuindo, né, nessa parte da diferença dos exercícios, né? Quando eu vou lá para a academia, a gente faz um exercício resistido com séries de repetições, né? Eu acho que isso também é muito forte, né, lá. E eu trabalhando, né, nessa situação, um treino de sentar e levantar, segurando uma bola, né, que tinha 1 quilo ali, né, para subir e levantar, e assim não ia uma vez, e a desatenção, e não vai, e às vezes a gente tem aquela, não, mas vamos, né, e não é por aí, né? Até que a paciente me deu a resposta, sabe? Foi bem interessante. Ela falou, mas para que eu vou levantar essa bola? Ela me falou, né? Eu falei, então vamos levar lá na varanda, né? Então aí criou um outro exercício, né? Ela sentou e levantou e fez uma caminhada para encaixar a bola ali num armário que tinha na varanda. Eu falei, não, mas vamos levar lá que agora eu vou guardar na minha bolsa. Falei para ela, então pegou a bola, voltou e sentou novamente. Então nisso, né? Falei, agora vamos lá, vamos ver suas fotos ali no porta-retrato. Ela anda mais um tempo, levanta, faz um exercício para os braços. Então, eu acho que também uma outra coisa importante, né, na fisioterapia é você trazer as coisas do dia a dia, né, para dentro do exercício e ensinar neuro, né, eu acho que uma coisa que é determinante é ter significado, né, o exercício, né, tem que ter um sentido, né, aquilo, né, nas demências eu acho que isso é mais ainda, né.
É um ponto Exatamente. modificou todo o panorama. Eu falei, eu me cansei menos, né? Ela conseguiu fazer muito mais e rendeu ainda uma boa conversa, né? Exatamente, o idoso tem que ver um sentido naquilo. Se não fizer nenhum sentido, esse negócio também fico pensando lá na UFMS, eu falo para os alunos, sentar e levantar várias vezes. Isso, além de trazer muita dor, né? Porque os idosos têm muita artrose de joelho. Será que vale a pena fazer isso? Então, por que que a gente não senta, levanta e coloca uma roupa no varal, assim? Entendeu? Simulando. Então, tem que ter algum sentido, né? Eu acho que seria legal. Por exemplo, uma senhorinha que sempre gostou de fazer, sei lá, de cozinhar. Uma parte da sessão pode estar vinculado a isso. Ó, vamos lá, pega quantos ovos precisa. Então vai na geladeira, pega, separa. Quantos precisa de leite? Vai. Então tem que ter um sentido, né, Ângela? Sim, sim. Isso eu acho que o pulo do gato ali, né, para você conseguir, porque ele precisa fazer atividade, mas não tem o planejamento, não tem o início, né, a motivação, então a gente tem que incluir, né? E, e quando vai acontecendo a progressão, né, Gustavo, que as atividades do dia a dia, as mudanças de posição, né, já vão ficando mais difíceis, né? O que você destaca assim como um ponto importante assim para a fisioterapia, né, nesse momento? Eu acho que a doença, o Alzheimer é uma doença que afeta a família inteira. Não afeta só o idoso, assim, sabe? No começo, a pessoa pode estar com diagnóstico de quadro síndrome demencial, mas ele está bem, entendeu? Quando chega na fase mais moderada, o idoso já não consegue ficar sozinho, precisa sempre ter alguém olhando, é, porque às vezes ele liga o fogão e deixa aceso lá o gás, entendeu? Ou às vezes pode se queimar, pode escorregar. Então, na fase mais moderada, é uma fase que demanda mais atenção da família e do fisioterapeuta. Porque às vezes a família e naturalmente tem seus afazeres, né, Ângela? E não tem condição de ficar o tempo inteiro com a pessoa idosa. Porque se a pessoa ficar sozinha, ela pode sair e nunca mais voltar, não saber como voltar. Então a família tem que começar a pensar no estágio moderado, será que o meu familiar consegue ficar sozinho em casa? Ou será que tem que ter alguma pessoa? Se o familiar conseguir revezar, hoje vai ficar uma pessoa da família, outra, ok. Mas daí a parte de convivência dificulta e os exercícios são diferentes também, né? Nessa fase mais moderada é a fase da apraxia que eu falei, é a fase onde a parte motora está muito comprometida. Então, o fisioterapeuta trabalha a parte cognitiva, mas trabalha a parte motora, porque a gente tem que manter o máximo possível o idoso andando. Sim. Então, é isso, porque a partir do momento que a pessoa fica numa cadeira de rodas, tem muitas dificuldades e muitos prejuízos. O fato do idoso, da pessoa idosa ficar andando independente, é isso que a gente tem que manter. Uhum, isso. E a partir disso, né, olhar para esses requisitos para que a pessoa consiga, né, ficar ativa andando, né? E nos exercícios, né, quando a gente prescreve, né, o tratamento, contemplar, né, esses, como se fosse, né, peças aí desse quebra-cabeça que vão ajudar, né, a manter a autonomia, né? Quando a gente vê as situações, né, de um estágio em que a pessoa evolui, né, acamada ou com restrição, aí entra, né, ainda outros cuidados, né, que são importantes, né, porque muitas vezes, né, a alimentação já não é possível, né, fica uma restrição ao leito, né, tem outros impactos, os cuidados respiratórios, né, então, E outra, eu penso assim que desde o início a gente tem que ter esse olhar, né, de prevenção relacionado a tudo isso, né. e a gente não falou aqui, mas é importante citar, Ângela, que as nossas colegas da terapia ocupacional, elas são muito importantes também nessa etapa, em todas as etapas. Sim, Então, a fisioterapia, ela é mais conhecida do público em geral, mas a terapia ocupacional
ela faz um exercício mais focado na função do idoso. Quando eu falei do bolo, das atividades do dia a dia, né? Então é importante. E a família tem que entender o seguinte, que dificilmente vai ter uma família que consegue, que o fisioterapeuta vai 5 vezes na semana. Então, nesse caso, o que que eu indico sempre? Assim, olha, o fisioterapeuta vai 3 vezes, nas outras 2 vezes, o familiar dá uma volta em casa, uma volta no quarteirão, vai até lá fora, faz um pouquinho de atividade, entendeu? Então é importante. Agora, que nem você falou da situação onde a família levou idosos para fazer atividade física no dia da fisioterapia e isso impactou porque a senhorinha já estava cansada, é uma questão que tem que falar para pegar dias alternados, né? Sim, nas semanas seguintes, né, já tinha mudado, né, isso aí, porque realmente, né, traz bastante impacto, né. É verdade. Eu queria te perguntar também, assim, com relação a você, né, colocou da terapia ocupacional, a gente não mencionou, né, aqui toda a equipe, né, mas o psicólogo, o neuropsicólogo, né, em especial, o TO, né, o ideal é que a gente tivesse, né, todo esse acompanhamento, né, porque quando a gente fala, né, do treino de AVDs, isso é uma coisa também que eu observo, né, Gustavo? A gente não tem todas as ferramentas para treinar, né? Tanto que não é o nosso objeto, né? Sim. Direto, né? Ali da trabalho, né? E quando a gente treina, se a gente não tem todos os campos que são necessários para isso, não tem sentido e a pessoa não faz, né? Não consegue, né? Então, é imprescindível, né? Isso, né? Eu acho que a gente contribui, né? Com os recursos que são importantes para a funcionalidade, né? Para que ele execute, né, daí com a orientação, se possível, ou se não, né, com as próprias experiências, né, as AVDs, né. E aí, na verdade, o profissional TO, terapeuta Sim, ocupacional, que é muito mais especializado que nós, fisioterapeutas, né? que é o campo de trabalho, né, do Uhum. TO, exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que ajuda, né, tanto a família a observar, mas também, né, os fisioterapeutas. O que que você diria, assim, que não pode faltar na avaliação da fisioterapia para uma pessoa com Alzheimer? O que que não pode deixar de avaliar? Ou como que seria um roteiro ali brevemente, né, de uma avaliação? O que que é necessário? A nossa profissão, Angela, historicamente, ela sempre se baseou em avaliações muito subjetivas, né? Então, por exemplo, a prova de força muscular, se você pega uma pessoa com 20 anos, ela pode estar com uma força máxima. Mas um idosinho, uma pessoa idosa, para ele pode ser a força máxima, que é muito menor do que a pessoa de 20 anos. Então, eu acho que o profissional fisioterapeuta tem que achar meios de quantificar as avaliações e não deixá-las subjetivas. Por Hum, exemplo, o dinamômetro. O dinamômetro é o teste de preensão manual. Existem estudos que falam que a partir da força manual da pessoa, eu consigo mensurar uma força global. Então, ao invés de fazer os testes convencionais, você utiliza instrumentos que avaliam, né? A uhum, marcha objetiva, né? Mas a gente está com o celular, existem aplicativos que conseguem auxiliar na análise da marcha. O que que a gente não utiliza? hum, Então, de uma forma geral, lá na universidade, a gente faz a avaliação convencional, mas sempre com instrumentos que deixam que a gente tenha certeza e não seja uma coisa subjetiva. Em todos os pacientes eu faço o exame cognitivo, que é o mini exame de estado mental. No paciente com demência, a parte cognitiva ela tem que ser ampla. A gente não dá diagnóstico de demência, nós como fisioterapeutas, nem de declínio cognitivo. Mas uma avaliação cognitiva ela é importante para a gente ver como o paciente está hoje e como ele está daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, uhum, da parte cognitiva, a gente usa 3 instrumentos. O primeiro é o mini exame de estado mental, que é o Minimento, todo mundo conhece. O segundo é o teste de fluência verbal semântica. Em 1 minuto, quantos animais a pessoa consegue fazer? E existem
estudos que falam que é a quantidade mínima para conseguir considerar como uma fluência verbal adequada. E o último teste que a gente faz é o teste do desenho relógio, que a pessoa tem que desenhar um relógio analógico marcando uma determinada hora. Lá na UFMS a gente marca 2 horas e 45 minutos. Qual que é o problema? O problema é que esse teste sofre influência da escolaridade. Porque a pessoa com baixa escolaridade tem mais dificuldade de desenhar um relógio. Então, esse é um teste que é bem aceito na literatura, mas a gente, em algumas condições, não usa. E é importante, né, que você colocou o objetivo desses testes, né, não são para diagnóstico, né, mas para monitorar. Exatamente. E a partir disso, a gente também consegue saber como que ele vai, como que essas mudanças vão impactar na compreensão, né, de uma atividade, de uma sequência, né? Uma pessoa que não consegue nomear, ou que não consegue ter uma noção de espaço, ou relembrar palavras que ela acabou de ouvir, né, no mini exame do estado mental, né, por exemplo, porque isso diretamente muda, né, a capacidade de seguir um comando verbal para fazer um movimento, né, também. Então, eu acho que é um ponto, né, bem importante, né. Exatamente. O fisioterapeuta, ele tem que perceber que se o paciente não entender o exercício, o paciente, o idoso, né, ele vai se sentir desestimulado a fazer. Então, vale a pena eu fazer um exercício que o idoso vai se sentir desestimulado? Não. Então, eu tenho que abaixar um exercício que a pessoa entenda e faça com qualidade. Então, é importante identificar esses aspectos. Uhum. É, é bem importante, né, tudo isso, o quantificar, né, e isso é importante para a família, né, também saber, né, eu também, né, atuo, assim, diretamente, então a gente consegue mostrar, né, por exemplo, avalio a marcha. Eu uso bastante o índice dinâmico de marcha, né, em que a pessoa tem que caminhar, mas também tem que olhar para o lado, ela tem que mudar de direção, tem que conseguir andar rápido e lento, né. Então isso também dá uma pontuação, né, e a gente consegue ver, né, se isso se mantém. Então, eu acho que o quantificar, pena, né, às vezes na prática a gente está um pouco longe disso, mas tudo já tão bem estabelecido, né, com pontos que podem nortear a gente, né, na aplicação desses instrumentos, né. Eu acrescentaria também, né, um olhar, né, para a função respiratória, né, também junto para esses pacientes, né, pensando Exatamente. e sempre assim, né, uma anamnese bem profunda, né, com valores que são importantes para a pessoa, né, porque se você não conhecer a história dela, né, e o que motiva essa pessoa, né, o que traz emoção para ela, né, porque a gente sabe que a emoção é um facilitador, né, dos aprendizados, de motivar, né, de mover a pessoa. Então, na conversa, às vezes num dia a gente não consegue, né? Eu costumo também falar, eu não consigo numa foto identificar, né, todas as nuances da pessoa, a gente precisa ver um filme, então eu falo em 2 ou 3 atendimentos, eu finalizo uma avaliação, né? Muitas vezes num dia só, num momento, a gente não consegue, porque Certo. cansa também, porque você não vê tudo, né? Você precisa ver em alguns momentos. Então, acho que também fica, né, para os fisioterapeutas, né, essa mensagem, né, de quantificar, né, de ampliar, que a fisioterapia, né, não pode olhar só para força e amplitude de movimento, né, há muito tempo, né, já isso deixou, né, de ser assim, a Deixa para gente precisa... trás. Goniômetro. E daí, Ângela, o que eu acho importante a família saber? Que o meu objetivo é diferente. Por exemplo, paciente com AVC, que sofreu um derrame. Meu objetivo é que ele melhore, que ele fique independente. Agora, nas doenças degenerativas, como é o caso do Alzheimer, o meu objetivo é que o paciente mantenha como está. Porque é uma doença que é progressiva. Então, assim, meu objetivo é manter lá em cima o máximo possível. Máximo, máximo, máximo. Eu vou conseguir subir? Eu posso até subir um pouquinho. Mas como é uma doença que tem declínio ao longo dos anos, a doença vai cair. Então eu quero assim, eu manter o máximo. Entendeu? Então, se eu conseguir manter a parte funcional e cognitiva o máximo possível, é uma vitória. É uma grande vitória, isso mesmo. Eu queria, assim, a gente vai finalizar,
finalizando, né, aqui a nossa conversa, né? Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem ou o que que você considera assim importante que a família saiba, né, com relação ao desenvolvimento da fisioterapia, aos exercícios, a evolução da doença, né? Quando você está junto com os teus pacientes, o que que você considera que é uma mensagem assim importante, né, para as famílias? Bom, primeiro o fisioterapeuta tem que amar o que faz. Que se o fisioterapeuta não gosta, o paciente vai perder, vai perceber, a família vai perceber, né? Então, assim, a gente tem que gostar muito do que a gente faz. Então, quem não gosta de atender essa população, passe para um fisioterapeuta que gosta. Não vá pelo dinheiro, porque você tem que fazer o diferencial na vida das pessoas. Né? A família, ela embute uma responsabilidade muito grande para a gente. A gente tem uma responsabilidade gigantesca. Sim, Então, eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer uma avaliação completa para mostrar como o idoso está hoje, como ele está daqui a 3 meses, entendeu? E a família tem que entender que, por mais que não tenha cura ainda, ela tem tratamento. E junto com um neurologista, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um profissional de educação física, a gente consegue manter a melhor assistência. No estágio inicial, Ângela, lá na UFMS, a gente faz atendimento em grupo, olha porque só. eu percebi, eu percebi no meu mestrado já que o benefício do exercício se dá pelo exercício e pela interação social. Então, se a ideia foi esconder o idoso do mundo, é a pior coisa. Porque a pessoa vai se sentir excluída, não vai ter mais contato. Então, assim, o fato dos idosos lá no nosso grupo conviverem fazem deles amigos, e isso é muito importante, essa parte comportamental e social. E o benefício, muitos benefícios se dá porque o idoso, ele está indo lá no nosso grupo, ele está feliz de rever os amigos dele. Então, isso melhora a parte de depressão, de apatia, ele vai feliz e faz o exercício feliz. A pessoa idosa ela tem que gostar de fazer o exercício. O exercício ele é chato para todo mundo. Por quê? Porque eu vou trabalhar uma coisa que eu tenho dificuldade, entendeu? Então, assim, eu sou gordinho aqui, ó. Eu odeio regime, porque eu tenho dificuldade. Então, eu vou trabalhar no nosso idoso uma coisa que ele tem dificuldade de fazer, então ele não gosta. A gente tem que dar, como fisioterapeuta, meios para ele gostar. Então, ele tem que fazer, tem que ser efetivo no exercício, ele tem que se sentir estimulado. Se eu fizer um exercício muito difícil, ele vai se sentir estimulado e ele nunca mais vai querer ver. Uhum, Né? Então, assim, para a família ter em mãos esses profissionais, por mais que o idoso esteja bem, tem que fazer. Porque é uhum. isso, essa qualidade de vida que a gente dá. Que linda mensagem, né? Eu acho que é bem essa ideia, né? E partindo, né, da tua experiência, né, ali, do como é importante, né, a interação. Você me falou uma frase ali que marcou bastante, né? Não pode esconder, né, o idoso do mundo, né? Isso acho que vale até para a gente ampliar além, né, dessa condição, né, que são as demências. Às vezes a família quer proteger, ou quer recolher, ou quer evitar, né, transtornos, confusões, trabalho, né, e deixa, né, de ter isso que é tão rico, né, ali, que é a interação, que é poder ampliar, né, os estímulos para essa pessoa, né. Então, nossa, muito, muito bom, muito importante. A gente, Gustavo, eu queria te agradecer, pode falar. não, a gente vive numa sociedade onde o que é diferente é errado, entendeu? Por exemplo, eu sempre falo com meus alunos, eu tenho uma doença no rim benigna, que eu não vou, mas ninguém vê. Quando a gente vê uma pessoa, uma senhora com câncer, careca, todo mundo fica assim, com aquele olhão. Ao passo que a gente tem que vibrar com essa mulher que ela está lutando pela vida. Então, Sim, às vezes, a familiar esconde o idoso
Porque o pessoal vai falar, a família e o idoso estão lutando pela sua vida e a gente tem que ter essa ideia. A gente vive numa sociedade onde tudo que é diferente é ruim. Você tem que ser magro, branco, loiro, etc. E tudo que é diferente é errado. É uma sociedade ainda muito doente. E tudo que é diferente, a gente tem que ver que a pessoa tá lutando pela vida, pelo cada segundo, entendeu? Então, não podemos esconder nosso idoso da sociedade. Claro que ele não pode sair em momento, tem um momento que ele não vai poder sair sozinho, Uhum. né? Mas a família tem que estar junto. Por que que não leva numa festa junina o idoso, né? Então a gente tem que manter. Participar, né, da vida, isso eu também sempre oriento, participar da vida como ela é, como ela era antes, o máximo possível, né? Ir até o mercado, né, uma frutaria, ir fazer uma visita, né, ir à igreja, né, cultivar isso aí. Então, são coisas que fazem parte, né? E isso, né, a gente sabe que é o que fica preservado, né? O cérebro, né, emocional, nessas áreas da emoção mais primitivas, elas são mais protegidas, né? Então, vai me marcar bastante essa mensagem, né? Eu acho que é por aí, a gente tentar seguir a vida, né? E isso, né? Trazer isso como o normal, porque é assim que é, né? A gente vai se modificando, mas a pessoa está ali, né? Ainda, e com essas emoções, né? Com esse trazer para o dia a dia. Com certeza a família vai encontrar também momentos de reencontrar aquela pessoa ali dentro, né? E é tão valoroso para quem perde, né? Isso aí. Então, é muito importante. Bom, olha, daria para a gente conversar, né? Eu vou muito mais, eu vou te chamar mais vezes, Gustavo. Espero, né, que dê certo aí para você. Estou à É, disposição. Pode me chamar, sim. que ótimo. Eu queria te agradecer muito, tá? Pela gentileza de participar, né? Por me ajudar aqui nesse tema. Eu vou deixar salvo aqui depois, né, para quem também quiser assistir. Queria agradecer as pessoas que passaram por aqui, né, que participaram com as perguntas, que ouviram um pouquinho. Agradecer, né, pela colaboração aqui também. Então, tá bom. Muito obrigado, Ângela. E se alguém pedir meu contato, pode passar, viu? E daí eu esclareço alguma coisa. Vou passar sim. Então, tá bom. Um abraço para você, Gustavo. Um bom congresso aí. E muito obrigada. Obrigado, ó. Um beijão aí. Tchau, Tchau, beijo. até o Até próximo. a próxima.